sou o Dr. Francisco Gonzaga e esse aqui é o seu canal de saúde da mulher. Para saber mais sobre temas relacionados à saúde da mulher, nos siga nas redes sociais, no YouTube, na nossa página do Facebook ou no nosso blog no www.drfranciscogonzaga.com.br. Hoje nós vamos continuar aqui no Dr. Francisco Responde falando sobre lúpus. Nós falamos sobre lúpus e infertilidade e nesse vídeo nós vamos falar sobre lúpus e planejamento familiar. A nossa intenção é chegar e comentar sobre lúpus e gravidez, que é um tema que tem sido muito requerido, muito questionado aí nos nossos canais pelas redes sociais. Bom, a orientação anticoncepcional tem muito a ver com o grau, com o nível de ativação da doença, porque o lúpus, que é uma doença que acomete vários órgãos, pode estar bem controlado ou numa fase mais ativa. Estudos não controlados, já realizados há muito tempo, mostraram que naquelas pacientes que tinham lúpus e que tinham nefrite lúpica, quer dizer, doenças renais, inflamação renal, mostrava que o uso de os anticoncepcionais orais combinados com estrogênio podiam ativar a doença e até piorar. Isso é, aqueles anticoncepcionais que tinham dose altas de 30 a 50 miligramas de estradiol podiam realmente ativar a doença e, portanto, estava contraindicado. Então, o uso de pílula combinada naquelas pacientes estava contraindicado. Hoje, a gente sabe que as chamadas mini-pílulas, as pílulas que têm menor quantidade, menos do que 35 miligramas de estradiol, podem ser utilizadas e parecem que não estão associadas com um aumento significativo da ativação da doença, do lúpus. Os anticoncepcionais orais que têm apenas progesterona, que são aqueles anticoncepcionais ou os orais em que você toma todos os dias a pílula de progesterona, aqueles que são utilizados muitas vezes para as pacientes que estão amamentando, esses não parecem ter relação alguma com a ativação do lúpus. Os anticoncepcionais injetáveis trimestrais, aqueles que são utilizados aí através da aplicação injetável a cada 3 meses, eles também parecem que podem ser utilizados. No entanto, muitas vezes tem efeitos ginecológicos, como mastalgia, irregularidade menstrual, sangramentos inconstantes. Anticoncepcionais com estrogênios são contraindicados naquelas pacientes com doença ativa, devido à possibilidade de piorar a atividade da doença com aqueles anticorpos antifosfolípides, que são os que podem aumentar o risco de tromboembolismo, e também nas pacientes que já tiveram trombose, O risco de tromboembolismo está muito associado à trombose, aquela trombose de membros inferiores, ou ao AVC, ou até o infarto. Então, essas pacientes, obviamente, não devem usar. As pacientes que têm doença ativa do lúpus também não devem usar anticoncepcionais com estrogênio. E nós sempre devemos lembrar que qualquer paciente, tendo ou não lúpus e enxaqueca com áurea, aquela enxaqueca que dá um aviso antes de aparecer, aquela enxaqueca que muitas vezes a mulher perde a visão em uma dos olhos, ou vê estrelinhas, passam mal e depois vem a dor de cabeça. Isso quer dizer, tem áurea. Essas pacientes também não devem usar anticoncepcionais com estrogênio. A mini pílula ou anticoncepcional só com progesterona, esse pode ser utilizado. Métodos de barreira, como o diafragma ou o preservativo, associados ou não a espermaticida, também são considerados efetivos, mas há necessidade da colaboração, do desejo do casal de utilizar, o que não é muito fácil em algumas situações, principalmente nos relacionamentos estáveis. Outra possibilidade é a utilização dos implantes. Os implantes de levonorgestrel, aqueles em que a gente coloca o implantezinho embaixo da pele, na região da gordura, esses também podem ser utilizados
lembrando que a paciente na fase ativa tem um risco maior de infecção e que, portanto, a colocação desses implantes tem que ser com muito cuidado, muita asepsia e, mesmo assim, muitas vezes com o uso de antibióticos. O uso dos DIUs também podem ser utilizados, mas com muita cautela, pelo aumento do risco do sangramento, das infecções e até mesmo das perfurações que podem ocorrer na colocação do DIU em uma paciente com lúpus. Pode ser indicado em pacientes que não têm infecções geniturinárias frequentes, aquelas que têm muita infecção de urina, e aquelas pacientes com lúpus que têm muito corrimento vaginal devem evitar o uso de anticoncepcionais, na verdade, de DIU, né, de dispositivo intrauterino, mesmo porque em muitas situações elas vão precisar usar imunossupressores, que são drogas que vão diminuir a sua imunidade e, portanto, aumentar o risco de infecções. Aí, hoje a gente falou sobre o planejamento familiar, a gente já falou sobre a infertilidade com o uso do DIU, e no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre lúpus e gestação. Então, infertilidade, planejamento familiar para as pacientes que não podem engravidar por estarem com lúpus, e agora a gente vai falar daquelas que engravidaram e têm um risco maior, tem uma gravidez de risco por terem lúpus. Até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá!